10h40 e voltamos, e o nosso assunto agora é política. Um levantamento realizado pela produção da Jovem Pan News Londrina, com base nos dados disponibilizados no site do Legislativo Municipal, revela que quase 65% dos projetos apresentados na atual legislatura envolvem temas enviados pela Prefeitura, denominação de espaços públicos, datas comemorativas e entregas de títulos. A vereadora Sônia Gimenez é a campeã em apresentar projetos com denominação de espaços públicos. Até o momento foram 6 projetos. Já para a criação de dias comemorativos no calendário municipal, o líder do prefeito na Câmara, Mestre Madureira, foi o recordista, com 5 projetos. Bom, entre os temas apresentados pelos parlamentares que pretendem acrescentar datas comemorativas no calendário do município, alguns chamam bastante atenção, principalmente os apresentados pelo vereador Ailton Nantes, que vão desde o dia da higienização das mãos, passando pelo dia da Bíblia até chegar ao dia do pastor. Mas outros parlamentares apresentaram também assuntos semelhantes, como a vereadora Flávia Cabral, que trouxe para discussão um projeto para criar o Dia Municipal do Rock e o Dia da Música Gospel. Tem também a proposição do vereador Emanuel Gomes, que cria o Dia do Chefe de Cozinha, para fazer um balanço dessa situação, né? Dos trabalhos que são realizados pelo Legislativo. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio da Jovem Pan News o vereador Jairo Tamura, que é o presidente da Câmara. Bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Raquel, bom dia, Vinícius, a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan News. É um prazer muito grande estarmos aqui novamente. Vereador, o senhor acredita que está faltando assuntos de maior relevância para os parlamentares debaterem na Câmara e fazer essa proposição de leis? Na verdade, tem muito... É óbvio que a gente acompanha o dia a dia da Câmara, e o senhor responde por você, não pelos seus colegas, né? Sim. Mas o que a gente tem encontrado, às vezes, algumas reuniões que são importantes para a população, estão esvaziadas, como foi a reunião da crise da pediatria, que não foram todos os vereadores que se apresentaram. Teve a reunião da própria Lei Cidade Limpa, né, que foi uma audiência pública que nós tínhamos, se eu não me engano, 5 ou 6 vereadores. O que está acontecendo? Muitas vezes a audiência pública é provocada por alguma comissão que são pertinentes àquele pedido. Então, às vezes a discussão ele se torna um pouco mais acalorada quando se vem na sessão ordinária da Câmara. Porque a audiência pública, na verdade, quando é feito por alguma comissão, é no sentido da população começar a ter o esclarecimento daquele assunto, naquele sentido que seria uma data especial nessa audiência pública. Então, muitos vereadores talvez participem buscando um pouco mais de se ouvir a população nesse sentido, mas muitas vezes a própria discussão no plenário, quando tem a sessão ordinária, é que faz mais um acaloramento melhor com os técnicos, talvez, da prefeitura, levando a consideração técnica, e também alguns setores da sociedade que possam levar tecnicamente aquele assunto. Então, muitas vezes a audiência pública é mais no sentido de ouvir a população e esclarecer a transparência também do projeto, para que a população possa vir e poder dar opinião em relação àquele assunto. Bom, o senhor falou em opinião da população, né? A gente teve uma situação bastante específica, que é a Comissão dos Transportes, que trouxe esse pedido de abertura de uma comissão especial de inquérito, até por conta aí do contrato que não está sendo cumprido na íntegra, né? Tem vários pontos que foram levantados, né? Informações que não chegaram adequadamente à Câmara, como foram solicitadas, elas limitadas ou atrasadas até, e os vereadores não quiseram seguir adiante, né, nesse debate, sendo que é o interesse público, né, inclusive de esclarecimento, já que a gente também está falando em dinheiro público. Foram feitos aportes importantes pela prefeitura de valores muito altos. Por que esse desinteresse? A gente sempre fala aqui que os vereadores acabam ficando meio no bolso do prefeito. Qual que é a impressão que o senhor tem de tudo isso? Na verdade, Raquel, quando vem uma comissão, quando se forma uma comissão, na verdade é para falar sobre um assunto específico. E esse assunto específico é que é determinado nessa abertura dessa comissão para poder levantar um pouco mais sobre aquele assunto. Mas muitas vezes também nós temos que tomar um certo cuidado que as informações possam ter colocação dentro do relatório, aquilo que talvez não sempre é uma opinião do relator, uma opinião que possa ser explanado em relação a tudo que foi visto. Não neste caso, não, né? Não, muitas vezes pode ter assuntos que possam ser uma opinião pessoal, no sentido de abrir uma outra investigação
que possa ter um pouco mais de aprofundamento. Desculpa, vereador. Nesse caso, a gente está falando de um contrato que não foi cumprido e todas as evidências dele. Isso não foi importante para os vereadores? Até para ficar claro para quem está em casa, vereador, alguns apontamentos do contrato não tem como ser pessoal. E vou enumerar alguns. Como, por exemplo, a gente pode até excluir a questão dos valores. Não vou nem entrar nesse mérito. Do aporte que foi feito. Do aporte que foi feito. Mas, por exemplo, nós temos em contrato seguranças que devem estar em terminais que não estão. Isso não está sendo cumprido. E não é questão pessoal. É só ir até o terminal e verificar. Wi-Fi que não funciona dentro dos ônibus no terminal, que os vereadores foram lá, ficou constatado. Tá pegando Wi-Fi? Você liga lá, não está funcionando. Aí você pega outros pontos. Ônibus, que foi verificado que os ônibus são velhos, tem mais de 10 anos, e no contrato tem que ter no máximo 10 anos. Nós tivemos 2 casos absurdos nos últimos meses. Um ônibus que caiu a roda no meio do trajeto e um outro ônibus que caiu a porta no meio do trajeto. Então, e isso foi apresentado nesses relatórios, dizendo assim, olha, vereadores, a situação é preocupante. Nós temos empresas que não estão cumprindo o que ela tem que cumprir. E por que os senhores não se interessaram em, por exemplo, assinar essa comissão de investigação? Porque assim, não é questão assim, a gente vai assinar porque a gente quer derrubar o prefeito, é uma questão política. Não. É uma questão da população que está cobrando o serviço. Até porque ninguém está condenando ninguém. Exato. É uma verificação do que está certo e errado. Né? Quando se fala sobre alguns assuntos do transporte coletivo, isso não foi nem em cima do relatório, em cima dessa comissão. Já foi feito, às vezes, apontamento nessa situação até da roda que caiu, que foi feito nas sessões ordinárias. E já foram pedidos vários questionamentos em relação a isso e também sobre o Wi-Fi também, que foi feito em sessões anteriormente da comissão. Então isso não era fato novo dentro do relatório. Isso aí era uma constatação já que existia esse problema, existia essa falta pelos contratos assinados. Quando se coloca em relação, às vezes, até o aporte de 25 milhões, que seria entre a prefeitura suprir aquilo que seria em relação às deficiências, às forças policiais, esse pagamento dessas passagens que são dessas isenções. Quando for feito isso, foi feito de uma forma, até num projeto de lei, que foi passado de 25 milhões, que poderia ser até 25 milhões, mas não foi pago ainda por causa até do levantamento real do que existia de números. Então, existe o projeto que foi aprovado, a lei que foi aprovada, só que não foi pago ainda devido pelo que a própria CMTU relatou, que não foi pago em relação aos números que não ainda tinham sido realizados. Então, quando se fala que isso aí é um pagamento que foi feito de uma forma, de uma opinião do relator, nem todos os vereadores podem concordar com isso, porque isso já foi assunto que está sendo debatido diretamente na Câmara. Então, vocês acham desnecessário discutir esse tipo de assunto? Até porque a gente não sabia até então que isso não foi pago, né? Não foi publicizado. Pelo contrário, esse assunto sempre está em evidência sobre o assunto de transporte coletivo. Mas não precisa discutir na Câmara. Não, precisa sim. Acontece o seguinte, o Ministério Público também já está sendo acionado, ele já está sendo feito todo esse levantamento também. Então não é função da Câmara. Vai ser função da Câmara, sim, porque qualquer fato que fala sobre transporte coletivo em contrato, a fiscalização está sendo sempre feita, até os pedidos de informações que são feitos, todos os pedidos que são feitos até de informações para subsidiar os vereadores estão sendo feitos. Né? Acontece que muitas vezes a informação que chega perante a população sobre aquele assunto de forma, às vezes, que ainda é crua, isso que tem que ser levantado. Mas a Câmara está sendo feito sempre, esses assuntos sempre eles vêm debatendo, sendo debate na Câmara, assuntos de vereadores diversos, né? Quando se levanta sobre uma situação com um problema no transporte coletivo, em relação até o subsídio que acontece no transporte coletivo aqui em Londrina não acontece, muitas vezes assim, ele vem em debate na Câmara, que são sempre... Na verdade, o que a população vê é o contrário, né? Que existe uma omissão da Câmara, que ela se desfaz desses assuntos para não ter que entrar nessa discussão. Quando o senhor fala, por exemplo, do Ministério Público, eu estou falando de uma impressão geral, eu acho que não só da imprensa, mas da total da população, que a gente recebe muitas mensagens aqui, de que não se aprofunda, porque não há interesse nisso. Ministério né? Público? Não, da Câmara.
Aí vocês falam, terceirizam. Não, deixa o Ministério Público resolver. Mas por que vocês não se envolvem com questões tão importantes, né? Minimizam um assunto tão importante. É isso que chama atenção. Por isso que a gente, quando fala que tem 65% de projetos, de dia do não sei o quê, dia do não sei o que lá, é claro que isso fica parecendo um trabalho superficial, um trabalho raso. Não estou generalizando, a gente sabe que tem muitos projetos importantes também dentro da Câmara, mas não são a maioria hoje. Na verdade, nós temos vários projetos que foram passados, inclusive em todas as sessões que nós tivemos até agora, que foram mais de 41 sessões ordinárias, 2 extraordinárias. Tem assuntos que nós debatemos, às vezes começamos às 14 horas e paramos às 5 horas da manhã. E a relevância deles? São plano diretor participativo, a diretriz do plano diretor foi um deles, que foi discutido muito e foi em momentos tão importantes que, se não passasse essa discussão desse plano diretor, ele atrasa todos os outros planos complementares, que está atrasando a cidade de Londrina. Então, se a gente não discute em relação a projetos importantes, eu não estou falando que os outros não são importantes, acho que tem muitos projetos que são de datas comemorativas, tem muitos importantes que são de nominação de praças e ruas, que é dever da casa de fazer, porque tem que passar pela Câmara isso, e apesar de não ter muitos loteamentos que foram aprovados recentemente, mas nós temos ainda alguns que foram, tem que ser nominado, porque sem a nominação, muitas vezes os projetos não passam até de incentivo, em busca de recursos do governo federal e estadual, para aquele bairro, aquele setor que sem a nominação você não consegue passar por esse projeto. Então, são assuntos que são muitas vezes relevantes para um e irrelevantes para outro, mas são assuntos que têm que ser obrigatoriamente passados pela Câmara. Né? Vereador, pediatria, né? Nós tivemos a discussão com relação ao pai que tinha um problema absurdo de demora. Ainda tem. Foi contratada uma empresa que se negou a continuar e saiu e fez duras críticas à Secretaria de Saúde, dizendo que não ia colocar os médicos para trabalhar porque não tinha condições, e foi então rompido esse contrato. A prefeitura volta então a tentar tocar o pai, e vocês recentemente se reuniram com o secretário de Saúde para ouvir o que está acontecendo, que o problema do pai não consegue ser solucionado. É evidente que a contratação de pediatras continua sendo um problema não só público, mas também privado, mas como estão esses acompanhamentos da Câmara com relação ao pai? Tecnicamente falando, até o pessoal da saúde for lá, o secretário de saúde for lá, e uma das justificativas em relação à falta de médicos é o valor que está sendo pago para esses médicos. Então ele fica bem aquém daquelas tratativas quando se contrata médico de modo privado. Então o pagamento pelo poder público estava bem abaixo do que os médicos recebem no poder privado, no setor privado. Então essa deficiência de médicos, muitas vezes eles começam a fugir para o setor privado, deixando de atender no setor público. Então isso é um problema sério. Eu acho que em muitas cidades do Brasil, quando se tem um pagamento abaixo do valor que um médico quer receber. Então isso é um problema sério que eu acho que tem que ser solucionado. E isso aí, hoje, se você olhar a própria situação dos hospitais na cidade de Londrina, e eu acho que não só na cidade, mas em todo o Brasil, a própria Santa Casa, que nós temos em cenário nacional, dificuldade na própria sobrevivência, quando se fala em tratamento recebido pelo SUS, a tabela SUS hoje está defasada em mais de 10 anos. Como que se vai pagar, muitas vezes, um médico, um profissional, que seja outros profissionais, com um valor de tabela bem abaixo do... Eu fiquei sabendo que parece que um fisioterapeuta ganha R$8 por um atendimento. São mais de 20 anos de defasagem. R$10. Então é um absurdo. Como que a gente vai falar em setor público se a gente não tem remuneração que você pagar R$10 por uma consulta para o médico? E o que fazer? Como a Câmara pode ajudar? A Câmara não tem como, mas nós temos que fiscalizar aquilo que é necessário pela nossa competência, mas também sugerir. O ministro da Saúde teve esses dias atrás aqui em Londrina. Nós tivemos uma recepção com ele e um dos assuntos foi realmente isso, a tabela SUS. Por que o pagamento dessa tabela SUS está tão defasada e por que é tão difícil a gente poder sobreviver nesse setor hoje, que eu digo assim, na saúde, hoje ele começa a ser igual às outras grandes empresas. Ele respondeu?
respondeu sim. Ele acha um absurdo ainda ter essa tabela SUS. E ele vai fazer alguma coisa? Tem que modificar. Ele está se tentando buscar uma solução, até que a tabela SUS ele acha um absurdo, porque não consegue ter um pagamento necessário e muitas outras questões que são inerentes à saúde, ele também tem que ser corrigida. Então, uma das respostas é que eles estão trabalhando nesse tipo de remuneração para que seja realmente atualizado e a saúde seja melhor efetivada. Nós temos um extrateto na cidade de Londrina, que os hospitais eles recebem os pacientes acima daquilo que é contratualizado e não tem ninguém que pague. Como que o hospital consegue sobreviver atendendo os pacientes, até às vezes via judicial, que são obrigados a atender, e quem vai pagar esse procedimento? Os médicos querem receber. Então, isso é também uma outra situação que tem que ser debatida, mas tem que ser buscada essa solução. Vereador, de 19, 12 vereadores devem ser candidato a deputado tanto federal quanto estadual. O que a gente pode esperar como população se houver essa renovação tão grande da Câmara, assim, com a saída de tantos vereadores, se isso realmente acontecer? Bom, isso é uma escola que se faz dentro da política, né? Porque Londrina é a segunda cidade do estado do Paraná e a Câmara de Vereadores, ele começa a entrar nesse sentido de entrar na política. Muitos desses vereadores são de primeira vez que estão como vereador, mas são experientes no seu setor, no seu segmento. Mas muitas vezes a representatividade como uma segunda cidade do estado do Paraná, ele se faz necessária. Muitas vezes não são todos os vitoriosos, é claro, mas eu acredito que isso é um caminho que eles querem seguir na política. Como a democracia ele não pode impedir ninguém a ser candidato, Londrina, como a segunda cidade, sempre vai ter bastante candidato, e muitas vezes nós podemos perder muito dessas vagas por essa situação de ter muitos candidatos na cidade. Muitos candidatos vêm de fora buscar os votos na cidade de Londrina, e Londrina começa a ser desprestigiada não tendo representantes a nível estadual e nível federal. É um problema sério que acontece com representatividade, e Londrina tem que ser melhor representada. Eu acho que no futuro, e cada um que queira ser candidato hoje, ele pode ser candidato se filiando num partido. Obrigada, vereador. Conversamos com o presidente da Câmara de Vereadores de Londrina, o Jairo Tamura. A gente tem muitas questões ainda, o nosso tempo praticamente encerrou, mas já fica o convite aí para uma volta para a gente poder estar debatendo a cidade, debatendo a relevância dos projetos, o comprometimento dos vereadores, o envolvimento com coisas que realmente fazem sentido para a cidade. Hoje a principal reclamação é essa, né? Estão enxergando a Câmara com um trabalho bastante superficial, que não tem discutido as principais questões. Então, eu acho que é uma coisa para ser amadurecida, para ser conversada e às vezes até esclarecida também. Muito obrigada. Convido a todos para que participem realmente da Câmara, para a gente começar a discutir sempre os projetos que são importantes, né? E nós estamos sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade. Muito rápido, né? A gente não conseguiu falar muitos assuntos, mas estamos sempre à disposição e podem me convidar que eu estarei sempre aqui à disposição de vocês. A gente agradece mais uma vez, vereador, sempre de portas abertas aqui para receber todos os vereadores, para a gente debater os assuntos importantes para a cidade. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Raquel, por essa oportunidade. E nós ficamos por aqui.